A nossa convidada de hoje é a professora Neide Lázaro, consciencióloga, com formação em medicina, atualmente voluntária e professora da ACIP, que é uma Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. É uma instituição conscienciocêntrica e sem fins lucrativos, e tem como objetivo esclarecer e levar conhecimento a todos que existe uma realidade mais ampla, que vai além do corpo físico. E quando se conhece essa realidade, é possível ter maior visão de conjunto e entender melhor a si mesmo e assistir aos outros. Boa tarde, professora Neide. Tudo bom? Professora Ana, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Agradeço muito o convite. E eu lhe pergunto, o que é um fenômeno parapsíquico e como podemos reconhecer um evento como sendo um fenômeno parapsíquico? Eu gostaria também de dar boa tarde a todos os nossos ouvintes e reforçar o seu convite, né, de que eles façam perguntas, questionamentos através do WhatsApp ou através do telefone, porque isso enriquece muito o debate, né, professora Ana? Sim, E sim. também agradecer a nossa equipe técnica, porque sem os técnicos aqui, né, o programa não progride. Bom, Com mas certeza. atendendo a sua pergunta, né? O que é um fenômeno parapsíquico, né? Como é que a gente pode definir que uma ocorrência, um evento, algo que tenha acontecido, foi um fenômeno parapsíquico, né? Parapsiquismo é aquela capacidade que a pessoa apresenta de sentir, perceber, captar, visualizar. Em suma, ela tem uma compreensão, ela tem uma vivência que vai além das possibilidades dos órgãos dos sentidos. Esses órgãos de sentido que estão no nosso corpo físico. O ser humano, ele tem a propriedade de perceber a si próprio e de perceber o mundo exterior utilizando o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do olfato, o sentido do paladar e o sentido chamado de propriocepção, certo? Então, é assim que nós percebemos o mundo e que interagimos uns com os outros. Mas quando a gente percebe a influência direta de outras dimensões, além da dimensão intrafísica, ou seja, dimensões que nós podemos denominar como dimensões extrafísicas, também quando a gente percebe que outras consciências estão participando, consciências que não têm corpo físico, ou não estão apresentando o seu corpo físico, quer seja porque já não estão vivendo mais no planeta Terra, né? Então, elas são consciências que não têm corpo físico, para usar uma expressão corriqueira, né? São pessoas que já morreram, e também pode haver o contato com algumas consciências que estão projetadas. São consciências que têm um corpo físico, mas esse corpo físico está deitado, repousando, e essa consciência está, então, projetada. Ao entrar em contato com essas dimensões e com essas consciências, nós podemos ter essa ampliação, tá? E essa percepção aumentada do mundo que nos cerca. Então, sempre que houver a percepção desse evento que não tenha sido captado por aqueles órgãos de sentidos que eu referi anteriormente e que não haja explicação por variáveis intrafísicas, nós podemos definir que essa ocorrência foi um fenômeno parapsíquico, né? Foi um fenômeno extrasensorial. Portanto, em síntese, nós podemos dizer que um fenômeno parapsíquico é um evento que transcende as leis da natureza ou a base de conhecimentos estabelecidos pela ciência atual. Ele vai além. Bem, nós temos algumas pessoas aqui no ar, no Facebook. Temos o Ivo Valente, a Fátima, o Fabiano Neumann, a Adriana Braga, e ela diz: como treinar, é uma pergunta, tá? Que ela está fazendo para você, professora. Como treinar a clarividência? Perceber quando estou interagindo com consciex. Por quê? Quando me vejo que era consciex, já passou horas ou dias. Perfeita. Adriana, o que ocorre é o seguinte:
para nós ampliarmos o nosso sentido de clarividência, vamos primeiro explicar o que vem a ser a clarividência. Clarividência, né, decupando o nome, significa ver claro, é claro videre, né, a origem da palavra é latina. Então, a clarividência, que é ver claro, ela advém da possibilidade de você utilizar os seus olhos, mas além desses olhos físicos, ou seja, os seus para-olhos, os olhos de você, consciência. Mas se você está acostumada a olhar sem ver, tá? Porque a utilização é a mesma, né? É o olho que está sendo utilizado. Porém, você pode olhar sem ver, correto? Você, no seu dia a dia, você presta atenção a tudo aquilo que você olha, você vê com atenção, você vê o detalhe, você vê a minúcia, você vê a forma, você vê a cor, certo? Então, para nós ampliarmos o nosso sentido de clarividência, também é necessário que a gente amplie o nosso sentido da visão. Não que elas estejam uma dependente da outra, mas é uma forma de nós incrementarmos a nossa clarividência quando nós prestamos mais atenção. Porque parapsiquismo é atenção. Parapsiquismo é você estar atento, observando, de olhos bem abertos, certo? Então, também posso recomendar para você, Adriana, há um livro do professor Rodrigo Medeiros, ele é um livro que foi publicado pela Editários, e o nome do livro é Clarividência, Teoria e Prática. E nesse livro, o professor Rodrigo Medeiros apresenta vários exercícios que podem ser praticados sozinhos, ou você e mais alguma outra pessoa. Agora, não deixe de valorizar o fenômeno vivenciado por você. Quando você diz, não, passa o tempo e só depois de 2, 3 dias é que eu vou perceber o que aconteceu, é porque na hora em que você viu, muito provavelmente, você não valorizou. Então, valorize. Sabe? Dê um crédito a você mesmo quanto à sua capacidade, o seu potencial de clarividência. Então, professora Neide, como a Adriana Braga teve esse fenômeno de clarividência, ela teve a percepção, qualquer pessoa pode vivenciar um fenômeno parapsíquico, ou isto é um dom que a pessoa já nasce com ele? Lamento dizer, sabe, Ana, não é dom, né? Dizer assim, o papai tem clarividência, eu tenho, mamãe teve fenômeno parapsíquico. Não é um evento, né? Não é uma faculdade, não é uma facilidade geneticamente transmitida, né? Então, ela é um dom. Não é um dom, não é um dom. É a pessoa... Você, por exemplo, nesse caso, né, que nós estávamos conversando com a Adriana, ela se dedica, né? Ela quer ampliar a clarividência dela. A informação traz esse conhecimento. Ela quer, né? Então ela vai ler o livro, ela vai prestar mais atenção, ela vai fazer mais anotações, ela vai agora ver melhor. Então, ela muda uma conduta em função disso, correto? Então não é o dom. Tá? Agora, existem determinadas pessoas que têm uma capacidade, têm uma facilidade maior com relação aos fenômenos parapsíquicos. E a gente, né? Mas por que fulano vê, ouve, sente, percebe e eu não? Muito provavelmente, nós estamos apresentando essas questões baseadas numa ciência que é a Conscienciologia. E a Conscienciologia, ela está embasada no paradigma consciencial. E dos pilares do paradigma consciencial é a multiexistencialidade, ou seja, nós já tivemos vidas anteriores a essa e teremos muitas outras após esta. Então, vidas anteriores, essa pessoa pode ter se dedicado, pode ter estudado, pode ter trabalhado, pode ter exercido até
atividades relacionadas com o parapsiquismo. Então, nesta vida, ela tem uma facilidade maior, ela tem uma propensão para vivenciar os fenômenos parapsíquicos, porque ela, há muitas vidas, ela já vem fazendo isso. Então, para ela é mais fácil, para ela é mais... Ela domina melhor o processo, né? Sem dúvida nenhuma. Na realidade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, aquele comentário que eu fiz, a gente não herda do pai e da mãe, não, a gente herda da gente mesmo. Que consciência eu fui na minha vida anterior que me propiciou ter esse conhecimento maior agora. Bem, quero registrar também aqui no nosso Facebook a Adriana Braga. Bonjour, ela diz, bonjour, ela tá escrevendo da França, região de Oise, e ela diz que é super esse programa. A Giovana Sparaboto, boa tarde, acompanhando de Caxias do Sul. Bom programa. Que ótimo, né? Bom vocês estarem aqui com a gente. Adriana, bonjour, tu es bienvenue. Isso aí, bienvenue. Bem, nós vamos para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para responder. Um dos fenômenos parapsíquicos é a premonição ou presságio. Essa advertência antecipada do que vai acontecer deve ser levada a sério? Professora Neide, deixamos uma pergunta no ar, né? E sobre um dos fenômenos parapsíquicos é a premonição ou presságio. Essa advertência antecipada que vai acontecer deve ser levada a sério? Olha só, professora Ana, vejamos. O que vem a ser essa premonição ou esse presságio, né? É um conhecimento prévio, tanto é que ela também é chamada de pré-cognição. Ou seja, eu tenho uma informação, eu tenho um conhecimento que é anterior ao fato realmente ocorrer. Então, eu tenho uma informação que é relativa a determinado fato, mas esse fato é um fato, quer dizer, ele ainda não é fato, né? É uma ocorrência futura. A gente tem vários exemplos de precognições, vários exemplos de premonições, de presságios, né? Um dos mais famosos pesquisadores, ou melhor, um dos mais famosos pressagistas, né? É Nostradamus, certo? Sim. Que é uma figura que até hoje, em pleno século XXI, correto? A Adriana é francesa, né? Adriana, né? Então, o Nostradamus viveu na França, ele era de Reims e veio a morrer numa cidade que eu esqueci o nome. Bom, mas em suma, Nostradamus até hoje é conhecida, é debatida, é pesquisado, né? E o que nós que estamos tendo uma pré-cognição ou estamos tendo uma premonição a respeito de um evento futuro? A primeira providência nossa é analisar o que nos foi, essa informação que chegou. Essa informação tem fundamento? Essa informação, ela está bem fundamentada, ela está bem esclarecida para mim? Ou é uma coisa muito fluida? Ou é uma informação bastante impalpável? Então, a primeira coisa que eu devo fazer, o primeiro ato, é ver a qualidade dessa informação que me chegou, certo? E segundo, ver como eu obtive essa informação. Eu estava lúcida, eu estava acordada, eu estava sob o efeito de um cansaço físico, eu estava sob o efeito de um determinado remédio que tenha tomado, né? Há algum fator que é um fator interveniente nessa minha capacidade de ter cognição? Analisando mais um outro fator. Em eu relatando este evento para as pessoas interessadas, isso vai trazer benefício para elas, né? Então, às vezes eu tenho uma pré-cognição e essa pré-cognição é uma coisa fortuita, é um evento leve, é um evento que não vai trazer consequências maiores. Então, na premonição é muito necessário, sabe, professora Ana, que a gente tenha discernimento, a gente fazer análise do que vivenciou e verificar
é a melhor conduta, né? Ou Sim, seja, é uma conduta cosmoética eu fazer esse relato, e a gente também analisar, acompanhar, até para, numa eventualidade, nós possamos intervir, para que aquilo que foi pré-conhecido, aquilo que foi é, antevisto, realmente não ocorra a partir de uma intervenção madura, de uma intervenção refletida de nossa parte. Professora Neide, nós já falamos de dois fenômenos parapsíquicos, a clarividência e a premonição. Existem mais fenômenos? A mesma pessoa, ela pode vivenciar mais de um fenômeno? Ana, a lista, professora É. Ana, a lista é bastante grande, né? No Tratado de Projeciologia, o professor Valdo Vieira, se eu não estou enganada, existem relatados 54 fenômenos parapsíquicos. Eu trouxe uma listagem com 43. Certo? Os mais variados, alguns bastante corriqueiros, assim, que é do nosso dia a dia mesmo, e alguns outros que são um pouco mais raros, mais difíceis de você encontrar os relatos, né? Mas a gente pode citar, assim, entre os mais, vou chamar de mais vivenciados, o acoplamento áurico. Assim, nós duas agora estamos aqui conversando, né, professora Ana? Está havendo um acoplamento áurico entre nós. O técnico também está aqui presente na nossa sala. Está havendo um acoplamento com o técnico. O que significa isso? Também, né? A nossa convidada também. Por quê? Porque está havendo uma interfusão energética entre todos nós aqui. Por que está havendo essa interfusão energética? Porque nós todos estamos polarizados, voltados para o programa de rádio, para prestar esse esclarecimento. Então, a nossa energia ela tem esse ponto em comum. Então, nós estamos fazendo um acoplamento áurico. Assimilação simpática de energias é outra coisa que a gente faz muito. Por exemplo, quando nós vamos a uma consulta médica, o ideal, ou uma consulta com qualquer outro profissional de saúde, o ideal é que este profissional faça uma assimilação simpática das energias daquela outra pessoa, né, com a finalidade de ouvir mais do que é dito, ver mais do que é mostrado, perceber mais do que se deixa evidente, né? E assim, esse profissional, estou citando como exemplo profissional de saúde, né? Auxiliar mais aquela consciência que está ali em busca de atendimento, né? Um outro fenômeno bastante comum também é a clareaudiência. Nós ouvimos, e às vezes a gente ouve como se alguém dissesse, ok, e ninguém disse ok. Ou então, não, e ninguém disse não, né? Às vezes parece que alguém nos fez chamou o nosso nome, por exemplo, né? Então isso é um fenômeno de clareaudiência. Uma sensação extremamente comum que eu tenho, vou dizer assim, com uma grande margem de certeza, que os nossos ouvintes já vivenciaram, é o que nós chamamos de déjà vu, ou seja, aquilo que já foi visto. É a sensação de ter vivenciado algo, ou de ter estado em algum lugar, a gente chega num lugar absolutamente novo, e diz assim, mas peraí, eu conheço isso, eu já tive aqui. Por isso, né? Já tive essa sensação. E é muito interessante, né, professora Ana? Também quando a gente, por exemplo, está dialogando com uma pessoa e a gente já sabe o que a outra pessoa vai responder. Também, né? Você já sabe aquela circunstância em que aquilo ocorre. Isso é um déjà vu. Nós também temos uma outra fenômeno parapsíquico que a gente com frequência utiliza, que é o encapsulamento. Né? Eu quero não participar de um determinado evento, eu quero não participar de uma determinada circunstância, então eu me encapsulo. Por exemplo, a gente vai pagar uma conta no banco,
E o banco está cheio, né? Aqueles 10 primeiros dias do mês, o banco está cheio e está já havendo aquele tititi, aquela reclamação, e você não quer se deixar envolver por aquele espírito, aquela aura, aquela energia do protesto, da reclamação, da queixa. Então você se encapsula. Isso nós fazemos com muita tranquilidade várias vezes ao dia, só que a gente não sabe dizer que né, encapsulamento. Outro, a intuição extrafísica, né? Às vezes você sabe que não deve fazer tal coisa, vem como que um aviso para você, não vai por esse caminho, né? E você se atender, né, a essa intuição, você, né, fica até adquirir uma autoconfiança maior e passa até a seguir essas intuições que você tem, né? Professora Neide, eu vou interromper um pouco, tem várias perguntas que aqui, ótimo, muitas excelente. pessoas estão aqui Me interrompa, no esteja à vontade. O Fabiano Berlink Neumann, ele diz: seria a prática do estado vibracional uma das técnicas para treinar o parapsiquismo e conhecer as próprias energias? Com certeza, Fabiano, aplaudo a sua intervenção, certo? Porque quando nós trabalhamos as nossas energias, em primeiro lugar, nós conseguimos um equilíbrio energético, né? O alto equilíbrio energético. A partir desse equilíbrio energético, eu estou muito mais capacitada para vivenciar e analisar os fenômenos parapsíquicos. E um estado vibracional bastante intenso, bem trabalhado, ele propicia a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência. Explicando para os nossos ouvintes, cada um de nós é uma consciência. E nós temos diferentes veículos. Um dos veículos é esse nosso corpo físico. Mas nós temos também um veículo que é o nosso corpo energético, outro veículo que é o nosso corpo das emoções e um outro veículo que é o corpo mental, que é o corpo das ideias. A descoincidência desses veículos, quer dizer, eles não ficam plenamente encaixados, facilita e muito a vivência dos fenômenos parapsíquicos. Então, recomendamos fortemente, tá? E eu vou até, professora Ana, aproveitar aqui, convidar as pessoas que queiram desenvolver o seu parapsiquismo. A CIP oferece um curso chamado Bases do Desenvolvimento Parapsíquico. E nesse curso são discutidas, apresentadas, inclusive com muitas práticas energéticas, né? Propiciando instrumentos para quem tiver interesse no seu desenvolvimento parapsíquico, no desenvolvimento parapsíquico sadio, no desenvolvimento parapsíquico ético, né? E principalmente que com ele a gente possa auxiliar outras consciências, como a professora Ana ventilou no início do programa. Esse curso ele começa agora, no dia 20 de abril. Tá? Vai ser sempre aos sábados, todas as aulas. Então, entrem em contato com a CIP para maiores informações a respeito desse curso, que é um curso, vamos chamar de inicial, um curso de fundamentos, né? Bases do desenvolvimento parapsíquico. Se você estiver interessado, o telefone da CIP é 45-2102-1421. Temos uma pergunta, a Adriana Braga, ela nos diz assim: um dia, no mercado, encontrei uma ex-colega de trabalho que estava acompanhada com o marido, mas para não ser atrevida, não perguntei. Nada para ela, mas mais tarde lembrei que outra colega dizia que havia ficado viúva. Outro dia fui correndo falar com ela no trabalho para saber se estava bem. E ela me disse que estava apenas passeando com o marido. Fiquei à disposição para o que ela precisa. Sim, essa postura é uma postura bastante assistencial, né, Adriana? Nós não podemos fazer intervenções, salvo quando nós somos solicitados, né? Então, às vezes, a gente, nessa busca de assistir as pessoas, inclusive através do nosso parapsiquismo, nós não podemos ser invasivos. Que foi uma né? clarividência, né? Que foi, inclusive, aquela pergunta a respeito do
da premonição, né? É. Então você teve a clarividência, ok, você viu o marido próximo a ela, né? E talvez não seja o mais adequado você comentar com ela. Mas eu faço aqui uma sugestão. Em você se inteirando do que aconteceu, quer dizer, você teve a clarividência de uma pessoa que já não estava mais vivendo nessa dimensão intrafísica, ela era então uma consciência extrafísica, você buscar esclarecer através da sua vontade, através do seu pensamento, através da sua firme decisão, esclarecer a essa consciência extrafísica que ela não está mais vivendo nessa dimensão. Né? A esposa dele, a companheira dele, permanece nessa dimensão. E ele agora vai reiniciar uma vida em outra dimensão. E às vezes esse esclarecimento se faz necessário. Ela continua, né, assim. O marido era uma consciência que só percebi depois em casa. Não consegui ficar em casa, tive que falar com ela no trabalho. Professora Neide, o que é uma consciência? Consciências somos nós, consciências, né? São consciências idênticas a nós, elas diferem de nós por não terem corpo físico, né? Nós temos esse corpo, esse corpício, né? Cabeça, tronco e membros, com os quais nós nos manifestamos nesta dimensão. Em outras dimensões, esse nosso corpo é absolutamente prescindível. Né? Quando nós morremos, quando nós falecemos, que nós utilizamos na Conscienciologia um outro vocábulo, que é quando nós dessomamos, ou seja, quando eu não tenho mais soma, quando eu perco o meu corpo físico, então essa consciência que não tem mais corpo físico, que não tem mais soma, ela é uma consciência extrafísica. Nos neologismos da Conscienciologia, a tendência é acoplar duas palavras, né? Então, consciência extrafísica, consciex. Então, consciex são todas as consciências que algum dia estiveram aqui nessa dimensão intrafísica e presentemente estão se manifestando em outras dimensões. Uma outra pergunta. Existem drogas que podem desencadear nas pessoas determinados fenômenos parapsíquicos? Essas drogas auxiliam? E é válido usar de artifício para ter essas vivências? Nós Ana, vamos para o nosso intervalo comercial perfeito. E você, professora, responde na próxima. quando voltar. Perfeito, excelente. Então, professora Neide, a gente deixou uma pergunta no ar, né, que foi: existem drogas que podem desencadear nas pessoas determinados fenômenos parapsíquicos? Essas drogas auxiliam? É válido usar de artifícios para ter essas vivências parapsíquicas? Ana, não é válido sob nenhuma hipótese. Por que não é válido, né? E quando eu digo não é válido para quaisquer drogas. Até as drogas que são permissivas, né? Que são de uso comum na nossa sociedade, aí eu citaria o álcool, né? Nenhuma droga é interessante ser utilizada para desencadear um fenômeno parapsíquico. O ideal é que a gente desencadeie o fenômeno parapsíquico através da nossa vontade, através do EV, através de exercícios. Então, eu tenho vários meios para que eu vou lançar mão de uma droga. Principalmente o seguinte, quando você tiver um fenômeno parapsíquico a partir do uso de uma determinada droga, você vai ficar muito na dúvida. Será que eu tive mesmo aquele fenômeno parapsíquico? Será que não foi uma alucinação? Porque alucinação não é um fenômeno parapsíquico. Será que eu tive foi onirismo, né? Então você vai ficar na dúvida. Então não adiantou nada a utilização daquela droga para desencadear o fenômeno parapsíquico. Por quê? Porque você vai questionar a validade, a fidedignidade daquela sua vivência. E nós buscamos o fenômeno parapsíquico, primeiro para aumentar o nosso autoconhecimento. Eu quero me conhecer mais, eu quero saber mais a respeito de mim. Então, eu utilizo o parapsiquismo com essa finalidade.
E outra utilização do parapsiquismo é para auxiliar as demais consciências. Como eu, utilizando uma droga que está me prejudicando, que está trazendo dano ao meu soma, eu estou me beneficiando. Como essa droga propiciando onirismo, alucinação e N outros eventos, vai me propiciar assistir a outras pessoas. Então, quaisquer drogas, mesmo aquelas que são legais, vamos dizer assim, tá? Elas são absolutamente prescindíveis e até eu diria, né, absolutamente contraindicadas para aquelas pessoas que querem fazer o seu desenvolvimento parapsíquico visando o autoconhecimento, visando a interassistência, em suma, buscando a evolução de si mesmo como pessoa, né? E até porque é um fenômeno natural, é inerente à pessoa, né? Então não precisa de subterfúgios para poder aflorar, né? É só Perfeito. estudar, né? E estamos aqui no ar com a Blandina Carvalho Rocha, de Portugal. Nossa amiga Nossa Blandina. amiga Blandina. E ela diz: saudações fraternas às professoras e amigas. Blandina, de Porto. Muito Portugal. bom, Blandina. De lembranças a todos os nossos amigos voluntários do Porto, de Coimbra, de Lisboa, em suma, de toda Portugal. Até porque, a partir do dia 21, a CIP estará promovendo cursos em Portugal, né? Porto Sim, e Lisboa. estaremos em Portugal. A professora Neide vai estar em Portugal. Perfeito, estaremos em Portugal a partir do dia 21 de abril, inicialmente na Ilha da Madeira, em Funchal, com o curso Efeitos do Perdão. 40 manobras energéticas em Funchal, e depois vários outros cursos, tanto com o professor Mário Oliveira, quanto com a professora Adriana Lopes, nas cidades de Porto e Lisboa, certo? Então, aguardamos os amigos de Portugal e também todos os amigos europeus. Adriana, fica aqui o convite. Está assistindo também a nossa amiga de Olinda Mesquita. A Blandina, ela diz o seguinte: grata pelo tema, muito esclarecedor. A Adriana Braga, ela volta a dizer que já vi essa minha vida quando no extrafísico, mas essa vida representava um final, terminar algo. Não sei dizer se é a minha última ou penúltima vida aqui. Bem, era isso que senti. Adriana, eu poderia, com base no nosso conhecimento em Conscienciologia, fazer uma afirmação para você que não se trata da sua última vida. Por quê? Porque nós estamos morrendo e revivendo, ou seja, dessomando e ressomando, naquele conceito de soma que eu disse anteriormente, tá? Várias vezes. Com que finalidade? Com a finalidade de nós evoluirmos. Então, nós estamos numa escala evolutiva. Nessa escala evolutiva, o nosso modelo evolutivo é de um serenão, certo? E eu sugiro que você busque esse conhecimento, busque entender um pouco mais sobre a escala evolutiva, e você vai verificar que esta vida nossa aqui agora, ela é uma parte das múltiplas vidas que nós ainda teríamos até atingirmos esse grau de evolução, de discernimento, de amor fraterno, que nós não temos nem como definir agora, não temos nem como explicitar, porque fica muito difícil, porque é uma circunstância, uma etapa da vida que a gente ainda não vivenciou. Então, eu não tenho nem palavras para dizer para você como um serenão age, como um serenão pensa, como um serenão vê essas questões, tá? Então, eu recomendaria você comparecer aos nossos cursos que serão ministrados na Europa, tá?
procure estar sempre em contato com as instituições conscienciocêntricas, estudando conscienciologia, para você poder entender um pouco mais todos esses fenômenos parapsíquicos que você nos relatou ao longo do programa. Também está nos assistindo a nossa querida Rosilma Pedrosa, nossa amiga, companheira. A Morena Silveira também está nos assistindo. Nossa querida amiga Nossa querida Morena. amiga Morena, é. Excelente advogada de família. Excelente advogada. Lídia Miron, ela está dizendo boa tarde, de Londres. Muito bom, Lídia. É, Londres é com você, né, Neide? É verdade. A Lídia Miron, ela diz, parabéns, professores, excelente tema e ótima didática. Obrigada, Lídia. E a Adriana também tem outra pergunta, ela está nos dizendo novamente que também acontece que quando entro em determinados lugares, algumas consciências saem e dizem que já estão saindo. Por quê? Mas eu só percebo que é consciência depois e fico encucada, porque elas precisam dizer que estão saindo. Adriana, eu posso presumir, não posso afirmar, você tem que buscar, né, essa resposta por si própria. Eu presumo que elas saiam porque elas percebem alguma incompatibilidade entre a sua energia e a delas. Por qualquer motivo, não tenho aqui nenhum exemplo para te dar, Uma tá? informação. Elas não se sentem confortáveis, como, por exemplo, você várias vezes entra, todos nós, entramos num determinado local e a gente não se sente confortável. Então, quanto menos tempo eu puder ficar ali, melhor. Ou então, às vezes, eu estou num local em que as pessoas que estão naquele local não me são agradáveis, não me parecem sadias, e eu me ausento, eu me retiro, né? Então, pode ser que esteja acontecendo isso. Você não é identificada por essas consciências como uma pessoa igual a elas, certo? Você é uma pessoa diferente delas. Não estou aqui dizendo nem melhor nem pior, tá? Nem bom nem mal, porque essa dualidade, às vezes, ela é um pouco perniciosa, né? Existem gradações em relação a isso. Mas, de toda forma, eu posso presumir que as suas energias não são agradáveis para elas e elas se retiram. Só que elas querem marcar presença e elas se despedem de você. Tchau, estamos indo, certo? Até numa tentativa de deixar claro para você o desagrado delas, tá? Isso é uma suposição. Você tem que parar e analisar, tá? O fato de você não percebê-las de imediato, isso me mostra que você tem uma clarividência muito trabalhada, e volto a te dizer, provavelmente muito trabalhada em várias outras vidas, e você utilizar essa tua possibilidade de visualizar consciências extrafísicas e auxiliá-las e esclarecê-las, né? E fica aqui até um convite para você conhecer a técnica da TENEPS e, quem sabe, você aplicar a técnica da TENEPS para auxiliar essas consciências extrafísicas que você tem bastante facilidade em vê-las. Esse assunto é muito extenso, muito rico, então a gente ficaria dias falando sobre esses fenômenos. Mas estamos quase encerrando o nosso programa. Então, uma última pergunta. É possível provar cientificamente a ocorrência de um fenômeno parapsíquico? Ana, quando a gente fala comprovar cientificamente, eu estou querendo dizer que eu vou comprová-lo dentro de um determinado paradigma, que é o paradigma ora vigente na nossa sociedade, que é um paradigma que foi proposto por Descartes, daí ele ser chamado um paradigma cartesiano, e que foi aprimorado ao longo do tempo, né? E esse paradigma é um paradigma bastante fisicalista, ele considera a matéria é o mais importante. Esse paradigma, ele está se exaurindo. Atualmente, mesmo dentro da ciência chamada convencional, esse paradigma já não está atendendo às premissas da ciência dita convencional, tá? E, portanto, ele está sendo
revisto, reproposto, já começam a se admitir outras variáveis, né, intervindo no processo científico, e a conscienciologia ela está dentro do paradigma consciencial. No paradigma consciencial, você é o pesquisador, você é o objeto de pesquisa, e é em você, intraconsciencialmente, que ocorre a pesquisa. Portanto, é absolutamente distinto da proposta do paradigma cartesiano. Então, eu diria para você o seguinte: várias tentativas já foram feitas, empregando o método cartesiano de pesquisas, certo? Há um livro do professor Steve Hogan, que ele relata vários dessas pesquisas científicas que ocorreram nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, ok? E hoje ainda continua se pesquisando, se buscando explicar o fenômeno parapsíquico a partir do paradigma cartesiano. Não é viável, não é possível, ok? Da mesma forma, apesar da gente ainda não ter comprovado cientificamente o fenômeno parapsíquico, a gente também não os desdisse, tá, Ana? Então a gente até hoje não pôde negar o fenômeno parapsíquico. O fenômeno parapsíquico ocorre, o fenômeno parapsíquico ocorre, e cientificamente eu também não tenho como negá-lo, né? Então fica aqui uma dualidade, né, que o paradigma científico, ora vigente, nem tão pouco comprova, mas nem tão pouco refuta, tá certo? Ô, professora Neide, ainda temos uma última pergunta aqui no Facebook, da Lídia Miron. Como lidar da melhor forma quando percebemos que as consciências permanecem revoltadas, ela colocou entre aspas, em minha psicosfera, ao invés de se retirar, mesmo sabendo que estamos fazendo assistência? Lídia, eu diria para você o seguinte: se essas consciências elas permanecem na sua psicoesfera, algo há que as faz permanecer. Perfeito? Lembra quando nós estávamos falando sobre o acoplamento áurico, sobre a assimilação simpática de energias? Então, algo há na sua psicosfera que elas se sentem à vontade e elas permanecem. E elas se manifestam dessa forma que você denominou como revoltadas. Eu poderia aqui sugerir para você algumas atitudes. A primeira delas, dialogar com essas consciências. E quando eu digo dialogar, não é ponha-se daqui para fora, tá? É dialogar, explicar, até ser firme mesmo, dizendo: olha, vocês estão me prejudicando, vocês estão me trazendo problemas. Explicando, não expulsando, dialogando, né? E você trabalha as suas energias, certo? Então, quando você perceber que há consciências extrafísicas revoltadas à sua psicosfera, mude a sua psicosfera. Por exemplo, através do estado vibracional, através da circulação mecânica de energias. Exteriorize energias sempre com a pensenidade mais cosmoética que você puder, sempre visando que ocorra o melhor para todos, não só para você, como para essas consciências que estão na sua psicoesfera. Então, estamos quase encerrando o nosso programa e quero convidar a todos para participarem das palestras gratuitas que acontecerão hoje na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, no centro ali pertinho da prefeitura. Hoje, às 19h30, sobre parapsiquismo. Hoje, a palestra é sobre bioenergias e qualidade de vida e será ministrada pelo professor Alexandre Pereira. E na sexta-feira, dia 12 de abril, também às 19h30, o tema será autodefesa energética, com a professora Marguê Vasconcelos. Pessoal, é só chegar. Tá bom? As palestras são gratuitas, né, As palestras são gratuitas. E não se esqueçam que neste final de semana acontecerá o curso Efeitos do Perdão com o professor Mário Oliveira. Quer falar um pouquinho, professora Neide, sobre o curso Efeitos do Perdão? O curso Efeitos do Perdão do professor Mário é um curso excelente e a gente até pode pensar assim, mas para que eu vou participar? Não tem nada para perdoar.
né? A maioria E das pessoas quando pensa. nós participamos do curso e a gente faz uma análise, a gente acaba percebendo que há, sim, muitas coisas para serem perdoadas. E perdoadas ocorrências dessa nossa vida intrafísica. Só que fica parecendo para nós que nós não temos nada a perdoar, porque a gente escondeu, sabe, Ana, tão bem embaixo do tapete, Ah, mas fica tão bem debaixo do escondido, que tapete. fica parecendo que está tudo jóia, que está tudo bem, que está tudo ok. Mas quando a gente levanta o tapete, a gente diz: ih, tem muita coisa aqui que eu preciso trabalhar. E eu preciso trabalhar esse perdão, não é para perdoar por uma questão de magnanimidade, não é. Você vai perdoar, antes de mais nada, para você obter saúde, para você ficar com a sua saúde consciencial realmente saudável. Desculpe a tautologia, certo? Porque quando você não perdoa, você se mantém aprisionado àquela consciência. Então, esse curso Efeitos do Perdão, ele é em 2 dias, né? Então tem 3 campos, dá muita oportunidade da pessoa parar, fazer as suas reflexões e aprender a perdoar. E a gente perdoa aquilo que não é perdoável. Numa primeira visão, a gente diz: não, mas isso não dá para perdoar. Mas, através desse curso do professor Mário, a gente consegue perceber a vantagem que é perdoar, o benefício que traz o perdão. Então, repetindo, Efeitos do Perdão acontece neste final de semana, 13 e 14 de abril. E para mais informações, telefone da CIP, 45-2102-1421. Agora, estamos encerrando o nosso programa. Agradecemos a presença da professora Neide pelos esclarecimentos sobre fenômenos parapsíquicos. Pena que o programa foi pequeno, né? Porque É ainda tem verdade, muito assunto para a é gente conversar. verdade. A senhora volta numa próxima Perfeito, oportunidade, tá não, estou bom? à disposição. E agradecemos também. Só quer falar alguma coisa? Queria Pode falar. agradecer aos nossos ouvintes, queria agradecer a participação da equipe aí no Facebook. É muito interessante essa contribuição que vocês dão, fica muito rico o programa. Muito obrigado, Ana. Eu que tenho o prazer de ter você aqui na nossa companhia. E também agradeço a todos pela participação, pessoal ouvintes, pessoal online. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 14 horas. Eu estarei conversando com um novo convidado especial sobre parapsiquismo. E lembrem-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo dia para todos, repleto de boas energias.